pessoas estranhas. Mas não mais estranhas do que você. Boa noite, telespectador. O estranho mundo de Zé do Caixão está apresentando o roqueiro Tico Santa Cruz. Quando eu era mais jovem, aconteceu uma coisa estranha comigo, assim. Eu acordei e vi a televisão, uma imagem estranha, que eu não sabia o que era. Mas eu me lembro que eu tentei me mexer, não conseguia. Quando eu consegui me mexer, eu fui tentar desconectar a tomada para sair aquela imagem. Certo. Né? E a imagem continuou ali dentro na televisão. Aquilo foi uma coisa que me deixou muito assustado. Telespectador, a minha internet está soltando faísca de alegria. Chegando cartas e mais cartas sem parar. Vamos lá, Capetinha. Vamos ver a carta de hoje. Mestre, temos aqui uma carta do Osmar de Pirinópolis. Osmar de Pirinópolis. Oi. Vamos lá. Caro Zé, fui a uma festa ontem e bebi muito além da conta. Opa. Hoje não consigo sentar direito, pois sinto Não? uma ardência estranha no regaço. Oh. Foi algo que eu comi? Não, rapaz. Isso estava no seu subconsciente. E você, ao comer, o subconsciente aproveitou de fazer tudo aquilo que você queria. E você está sentindo essa coceirinha, essa ardência no regaço. Faz parte do seu subconsciente, amigo. Pense bem o que você fez e o que você irá fazer. E com certeza você vai querer essa ardência quase que todo dia. O dia que ela faltar, você vai se sentir mal. Pare de beber. Deixe que a ardência venha por si mesmo, sem bebida. Até lá, até lá, até lá. E começa o estranho mundo de Zé do Caixão. Hoje entrevistando o roqueiro Tico Santa Cruz. E aí, Tico, tudo bom? Legal? Tudo bem? Estamos aí. Tudo certo. Olha, gostei do seu visual, que legal. Gostou? Ó, um visual roqueiro, com bastante tatuagem nos É braços. verdade. Nos Olha. braços e na cabeça, mas agora o cabelo cresceu um pouquinho, então não dá pra ver direito. Ah, é? Quantas tatuas você tem? Bom, eu já não falo mais em números, eu tenho percentual já, tenho 70% do meu corpo fechado. Hã? Estou com 70% do corpo fechado já. Puta, 70% do corpo fechado. Porra. Falta pouco para eu completar, assim, tirando as partes genitais, que eu não pretendo arriscar, eu vou fazer. Aí dói muito, aí tem que ir com calma. Vai com calma, vai com calma. Qual foi a primeira, Tico? Eu fiz a primeira, foi um tribalzinho que eu fiz aqui quando eu tinha 15 Um anos. closinho, por favor. Segura o braço, um close. Essa aqui não significa nada, foi só uma coisa de garoto mesmo, porque quando eu era criança eu gostava muito de colocar aquelas tatuagens de banca de jornal, né? De figurinha. saía nas bancas, vendia. Exatamente. Era muita coisa. A minha mãe me levou para fazer com 15 anos essa daqui, e aí depois disso eu comecei Sua mãe deixou? A minha mãe já tinha tatuagem já naquela época. Ai, que legal. E aí ela, na época, tinha que pedir autorização para os pais e tudo. Nossa, era uma época terrível. O cara ia dizer que ia fazer uma tatuagem. Era coisa de marginal, né? Era coisa, de Era bandido. coisa de bandido. marginal. Não, nem se pensava nisso. O que a sua mãe fazia?
A minha mãe, ela dá aula de hipismo até hoje. Ela trabalha em Aras com De cavalo. hipismo? Exatamente. Olha, que Ela coisa trabalha bacana. Com animais, ela fez veterinário durante um tempo. Olha, eu nunca conheci gente que dava aula de hipismo. Minha mãe me deu aula, inclusive eu fiz hipismo quando eu era criança também. Olha, que legal. E, enfim, aí minha mãe sempre foi uma mulher que gostava de cantar, queria ser artista, mas não teve oportunidade na E vida. ela era roqueira? Ela gosta de música em geral, assim, de MPB, sempre ouvi muito MPB por causa tá. dela. Mas o rock nacional me veio também por influência do fato dela gostar de música, de ouvir muita rádio naquela época que tocava Que rock. legal. Aí a gente Tinha muita música na sua casa? sempre tocou violão, meu tio é maestro, Que então legal. tenho uma família já de músicos, né? E como é que o rock entrou na sua vida, Tico? Bom, eu costumo dizer que quando eu era bem garoto, o rock entrou através, talvez, da influência do Raul Seixas. Quando o Raul Seixas. Gravou na Conheci época... conheci bem. O grande Raulzito gravou um especial que ele fez para as crianças que chamava Pluct Plact Zoom. E eu ficava lembro. fissurado naquela passagem quando ele cantava a música do Pluct Plact Zoom e tudo. Me identifiquei com a figura do Raul, que é uma figura com quem eu me identifico até hoje. Sou um seguidor do Raul Seixas. Legal. E dali para frente eu comecei a me interessar pelas bandas brasileiras. Eu conheci muito, cheguei até tomar um porre com o Raul Seixas. Tomou porre com o Raul Seixas? Tomei vários, vários. Mas tomamos um de ficar aí na 13 de maio aí, nossa, parou tudo lá. Imagino. A gente andava todo mundo, Raul Seixas, Raul Seixas. Fico imaginando Mojica e Raul Seixas andando juntos pela 13 de maio. E bêbado. Sensacional. Era uma época que eu tomava semáforo. Você O que é o sabe o que é semáforo? Não sei. Era uma bebida diferente, né? Que eu punha licor de menta, que é o verde, creme de ovo, licor de creme de ovo, que é amarelo, e Campari, e que era vermelho. E aí eu criava o semáforo. Só que era uma bebida que derrubava gente para danar. Eu experimentar ficava essa na mistura. minha, né? Vou experimentar essa mistura aí. É muito gostosa. Vou colocar é no camarim muito gostosa. antes do show. Para depois relaxar. Não, eu não aconselho você tomar antes do show. Depois do show, aí você relaxa com a sua esposa, numa boa. Você começa a ver coisas maravilhosas. É legal. mesmo? É. Vou anotar essa... Agora, antes do show, não é legal. né? Você vai começar a ver fantasma, diabinhos, você vai começar a ver coisas estranhas. Aí você tomando depois, aí sim, você vê um mundo legal, bonito. Fica mais divertido. Jardim do Éden. Legal. Bacana, bom saber. Me diz uma coisa, como é que você é na vida real? Você gosta de beber? Eu só bebo para Se trabalhar. divertir é normal. Eu bebo a trabalho, na verdade. Porque as pessoas dizem, eu na verdade, assim, eu não tenho o hábito de beber. Bebe normal, Durante assim, o dia, sem- durante a semana, eu pratico esportes. Eu gosto muito de praticar esporte desde criança. que legal, que legal. Então eu já pratiquei, já corri maratona, já corri meia maratona. pô. Gosto muito dessa vida saudável. Eu gosto de pegar onda, pratico lutas e tudo, mas no fim de semana, quando eu vou trabalhar, eu gosto de tomar um whiskyzinho. É bom, faz bem. Aí dá uma Um relaxada. pouquinho de álcool vai. Dá pra se divertir um pouquinho E também. roqueiro, na verdade, segundo eu conheço, né, gosta de beber. Eu já fiz muitos trabalhos para roqueiro, tal, me procuram, tal, e eles gostam É verdade. de uma bebidinha, né? E das fortes, né? Vai indo, vai indo. É bom. No fim de semana eu gosto de tomar uma, mas eu sou um roqueiro fora dos padrões, talvez. Me diz uma coisa, Tico, como é que é a vida na estrada? Viajar muito. Então, eu já tô nessa... O Detonautas começou em 97. A gente demorou 5 anos até conseguir começar um trabalho que percorresse o território brasileiro todo, né? A gente vive num país continental, então Certo. há 10 anos, quase 11 agora, a gente viaja conhecendo o Brasil todo, se divertindo muito, conhecendo muitos lugares bacanas e tudo. Então, a vida na estrada, para mim, é um privilégio que eu tenho, na verdade, de poder
fazer o que eu mais gosto na vida, que é tocar, que é viajar e me divertir com as pessoas, num país que talvez não tenha a tradição do rock como é o Brasil, e ainda conseguir me sustentar e sustentar minha família com dignidade, né? Que eu acho Que legal, isso é bom demais. isso é um maior privilégio que eu tenho, talvez, na minha vida. E me diz uma coisa, aonde é que você tem mais fã no Brasil? Engraçado, isso Um público mais louco, assim. a gente tem uma diversidade de público muito interessante. Assim, no sul do país, por exemplo, o Detonautas foi adotado, assim, né? Embora eu seja carioca, a gente tem uma identificação muito grande com a região sul, principalmente com o Rio Grande do Sul, né? Onde o Detonautas tem muito público, mas a gente é muito benquisto também em Minas, São Paulo a gente tem um bom público, interior de São Paulo, Nordeste e Norte sempre somos muito bem recebidos. E por incrível que pareça, no Rio de Janeiro, que é a nossa casa, é o lugar onde a gente menos toca, né? Por uma incoerência do destino, a gente menos... Santo de casa não faz milagre. Não, mas é verdade. Literalmente. Eu digo isso porque em São Paulo eu não tenho essa força, mas saindo para o Brasil afora, Deus do céu. É grande a minha força demais. Em São Paulo, que eu sou de São Paulo, que é um estado enorme, já não tenho essa força total. Bem, a gente vai para o intervalo agora e voltamos já já. Vamos lá. É rapidinho. Telespectador, estamos voltando do comercial com o roqueiro Tico Santa Cruz. E agora vamos entrar num outro assunto, o misticismo. Você é místico, Tico? Eu acredito, eu gosto dessa parte do misticismo, do ocultismo, eu gosto de ler a respeito. Você acredita em quê? Eu acredito no poder, primeiro no poder das palavras, né? Então eu acho que no poder dos significados. Eu tenho tatuado no meu corpo vários significados de várias religiões. Certo. Tanto religiões pagãs quanto religiões, tanto do cristianismo e, enfim, budismos e outros ismos, né? Porque eu creio que quando as pessoas visualizam algum símbolo, algum significado, eu acho que a energia que elas colocam ali é a energia que pode servir para que eu me fortaleça, de alguma maneira. Sem dúvida, sem Ou dúvida. para que eu afaste algum mal também. Ah, legal. Né? Então eu tive uma fase mais cética, numa época que eu comecei a ler um pouco mais sobre filosofia, eu estudei ciências sociais, eu me interessei muito por filosofia, então quando eu fiz contato com Nietzsche, minha cabeça ficou um pouco confusa com relação à questão da fé, a questão da responsabilidade, de Deus está morto, daquela falavam coisa que eu toda. parecia muito com ele. Exatamente, do negócio do niilismo todo. Nossa, isso foi muito falado. Exatamente, e isso me confundiu durante um período, depois eu fui me encontrando e hoje em dia eu consigo equilibrar esses dois lados. Eu acendo minhas velas para os meus santos, que eu acredito, acho que é uma forma de fortalecer com energias positivas. Com certeza. Mas tem eu escrevi uma vez um poema que ele finalizava da seguinte maneira, algumas pessoas ficaram um pouco irritadas comigo, mas enfim. Eu costumo dizer que com Deus do meu lado e com respeito do diabo eu vou em qualquer lugar. Posso transitar por qualquer mundo, entendeu? Eu não desmereço, respeito todas as forças, porque eu acho que o homem é feito do lado escuro e do lado claro. Sem esse equilíbrio não há como a gente conviver. Né? Me diz uma coisa, você já viu alguma coisa estranha, considerada sobrenatural? Uma coisa inexplicável que ficou na sua cabeça, você não consegue explicar? Então, quando eu era mais jovem, aconteceu uma coisa estranha comigo, assim, que... Acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum, na verdade. Eu tinha... Opa, aqui é o lugar. Aqui é o lugar que mais tem a ver, na verdade, com essa história. Às vezes eu acordava durante... Eu não sei se era sonho, não era, mas era uma sensação esquisita que você tem quando você acorda e não consegue se mexer. Nossa, isso né? é terrível. E você tenta se mexer, tenta gritar, e você está vendo tudo ao seu redor e você não consegue, de forma alguma, se mexer. Numa dessas experiências, eu acordei e vi a televisão, uma imagem estranha, que eu não sabia o que era. E aí eu não posso discernir, não sei dizer se eu estava acordado ou se estava sonhando, mas eu me lembro que eu tentei me mexer, não conseguia. Quando eu consegui me mexer, eu fui tentar desconectar a tomada para sair aquela imagem. Certo. Né? E a imagem continuou ali na televisão. Aquilo foi uma coisa que me deixou muito assustado. Eu era muito garoto
Isso não é ficção, não estou inventando essa história aqui para, enfim, fazer parte contextualizada dentro do programa. Não, não. De fato aconteceu, assim, pelo menos eu acho que aconteceu. E nessa época que me veio à cabeça algumas palavras que eu depois vinha a descobrir que eram referentes a essa relação do misticismo, principalmente da Umbanda e do Candomblé, que eram as duas palavras que vinham na minha cabeça toda vez que eu sentia medo, que era Ogum e Umbaloaê, que são duas entidades da Umbanda, que depois eu descobri que com sincretismo é o referente a São Lázaro ou a São Roque. Que legal. E a São Jorge. E aí que depois eu vinha descobrir, estudando mais profundamente, que são os meus orixás protetores. Né? Você frequenta Umbanda? Eu já fui em alguns centros. Como é que foi essa experiência? Eu gosto, eu me sinto bem confortável, assim. Aliás, me sinto confortável em todos os lugares onde sinto que existe o trânsito dessa mentalização de energias. Né? Mas na Umbanda, principalmente, eu gosto de e quando eu posso, tenho oportunidade, além da música, que eu gosto, eu acho que toda aquela energia, aquele misticismo que cerca o momento todo, quando eles estão reunidos, aquele é bonito. É interessante, é muito interessante. Principalmente quando eles tratam dos espíritos mais terrenos, dos Exus e das pombagiras. Eu acho muito interessante, assim, não é uma coisa que eu tenho um respeito muito grande, não me traz medo, me traz curiosidade. Você já viu alguém incorporando? Já, minha mãe já via, minha mãe incorporando. Ah, é? Minha mãe. Você viu sua mãe? Já. Conta pra gente aí, pro espectador. A minha mãe, ela é espírita e ela sempre frequentou centros. Certo. E quando eu era mais jovem, eu presenciei algumas vezes ela incorporando. Ela tem uma cigana. O que ela incorporava? Assim? Ela incorpora uma cigana. E essa cigana aqui, eventualmente, vinha para falar alguma coisa, dar algum conselho e tudo mais. Que legal. Achava interessante. Mudava a voz, Mudava tudo, expressão, muda voz. tudo, né? E eu fui uma vez num centro, que era próximo da minha escola, do lugar onde eu estudava aqui no Maitá, que eu passei, por acaso, falei, vou lá para ver o que está acontecendo, que eu vi que era um centro espírita. E, por acaso, nesse dia, era um dia que estava tendo uma celebração de das crianças, né, dos herês. E aí, as senhoras que estavam todas reunidas, elas começaram a levantar e começaram a correr de um lado para o outro como se não fossem senhoras, como se fossem crianças mesmo. E pulavam de um lado, pulavam por cima de uma mureta que estava ali dividindo quem estava assistindo de quem estava participando do ritual. E jogando guaraná, bala pra cima, era uma festa, tudo. Eu acho interessante, eu acredito que seja possível, que isso seja uma manifestação real. Mas é muito interessante, realmente. Me diga uma coisa, Tico. Nesses anos todos de luta, de estrada, você conseguiu ver aparecer alguma coisa diferente na estrada, no hotel onde você ficou? Uma coisa sem explicação. Então, uma vez, assim, eu ver alguma imagem, alguma coisa realmente assim sobrenatural, eu nunca vi. Algumas pessoas que, enfim, fãs e pessoas que viram shows do Detonautas já chegaram a mim. Eu uso guias às vezes nos shows. Em alguns shows eu coloco minhas guias. Um guia colar? As guias de santo, né? Certo. E algumas pessoas já chegaram, inclusive pessoas importantes que eu considero e que não são, enfim, que são estudiosos, que são pessoas que frequentam, disseram que quando eu entro em alguns momentos que eu realmente me sinto como se eu estivesse em transe no palco, que eles conseguiram ver algumas entidades, enfim, entidades em cima do palco participando. Em cima do palco? Isso eles dizem, eu nunca vi. Tá. É uma coisa que algumas pessoas que já presenciaram shows da gente e que têm essa capacidade, enfim, eu nunca vi. Eu não posso dizer que isso é verdade ou não. Mas uma vez num hotel, muitos anos atrás, em 2003, se eu não me engano, quando o Detonautas estava muito no começo da estrada em Minas Gerais, numa cidade do interior de Minas Gerais, a gente estava num hotel de madrugada saindo para tomar café da manhã para ir embora, para poder, depois do show. Certo. E uma menina que era fã do Detonautas estava na porta lá e tudo.
e ela me chamou, assim, que ela queria, dizendo que queria passar uma mensagem de uma pessoa, enfim. E eu fui, ouvi a mensagem dela e ela ficava mexendo as mãos e tal, e ela não falava nada, ela só ficava mexendo com as mãos e eu perguntei, mas e aí, qual que é a mensagem que você quer me passar e tal? E ela falava, não, eu não estou conseguindo falar. Aí a mão dela fazia umas coisas assim e tal. Eu achei aquilo meio viagem, assim, eu não entendi muito bem qual que era a intenção dela. Não a conhecia, não sabia quem ela era. E depois ela falou que, na verdade, olha que viagem, era um músico que estava lá, né, encarnado nela e que estava querendo escrever uma mensagem e tal, e as mãos dela ficavam parecendo que estavam tocando piano. É uma história engraçada. Assim. Eu chamei um amigo meu que é da banda, que também, enfim, gosta que tem essa relação, mas, enfim, a gente não soube dizer se ela estava ali fazendo algum tipo de encenação, se aquilo ali era de uma fato história sensacional. Real, né? Mas, enfim, depois que ela passou a mensagem dela, eu peguei o ônibus e fui embora. Precisava voltar para o Rio de Janeiro rápido. Legal, muito bom. Gente, e agora chegamos realmente ao final do Estranho Mundo de Zé do Caixão. Mas eu conto com você para o próximo programa, cheio de surpresas e novidade. E antes do fim, vou rogar realmente uma praga para os seguidores do Tico, do Twitter. Ele me pediu e eu prometi, também. Cuidado. E a praga vai acontecer. Que os seus cabelos se converta em ácido, escorra pelos seus olhos, cegando completamente. Prossiga escorrendo pelo seu corpo até suas partes sexuais, realmente acabando com tudo e você sentindo as dores do inferno até o final da sua vida. Esta é uma praga para quem realmente não seguir o Tico no clipe, tá? Então já está dito e com certeza vai acontecer e vocês, para se livrar dela, tem que seguir o Tico. Até lá! Até lá! Até lá! Essa praga é fortíssima. Uma noite para você. A praga da semana. Esta praga é para aquelas pessoas que ficam fazendo aquele gesto abominável, que é o coraçãozinho com as duas mãos. Que da próxima vez que você fazer esse maldito gesto, apareça um garçom da churrascaria Boi do Inferno, com um tridente cheio de coração de galinha, retirado do despacho. Esta é a minha praga. E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.